Nessa noite, nós não podemos deixar de viver o que nós estamos vivendo dentro de um contexto. Nós não podemos sair dentro desse contexto que nós estamos vivendo. Entretanto, é um momento de celebração, o início e o privilégio de nós estarmos aqui para iniciar. Gostaria de convidá-los a irmos na antiguidade, no Império Romano, no Coliseu, em que o poder soberano tinha o poder de deixar viver ou fazer morrer. Hoje, século XXI, nós não sabemos onde está o poder soberano. O poder soberano tenta muitas vezes se invisibilizar-se. O poder soberano pode estar numa fila de hospital, definindo quem vive e quem morre. E nós estamos continuando a nossa trajetória. Um brinde à vida. E, para iniciar, eu quero trazer um pensamento de Yuval Noah Harari, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele escreveu um livro no primeiro semestre, Notas sobre Pandemia, breves lições para o mundo pós-coronavírus, composto de artigos e entrevistas, onde ele fala: o maior risco que enfrentamos não é o vírus, mas os demônios interiores da humanidade. Mas não há necessidade de reagir propagando ódio, ganância e ignorância. Podemos reagir gerando compaixão, generosidade e sabedoria. Podemos optar por acreditar na ciência e não em teorias conspiratórias. Podemos optar por cooperar com os outros em vez de culpá-los pela epidemia. Podemos optar por compartilhar o que temos em vez de acumular mais para nós mesmos. Dito isso, apresento o nosso conferencista. Danilo Romeu Streck possui graduação em letra pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, mestrado em educação teológica, Bristol Theological Seminary e doutorado em fundamentos filosóficos da educação de State University of New Jersey. Realizou estágio de pós-doutorado na Universidade da Califórnia, Los Angeles e Max Planck Instituto de Desenvolvimento Humano em Berlim. É professor da Universidade de Caxias do Sul e professor jubilado na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Coordenador do grupo de pesquisa Mediações Pedagógicas e Cidadania, atua principalmente nos seguintes temas: educação popular, mediações pedagógicas e processos participativos, pedagogia latino-americana, cidadania global e internacionalização da educação. Integrou o Comitê de Assessor da Área de Educação do CNPq e o Comitê Assessor da Área de Educação e Psicologia da FAPERGS 2013 a 2016. É editor executivo da revista internacional Pesquisação. Em 2019, recebeu o Prêmio Pesquisador Gaúcho Destaque em Educação da FAPERGS. Seja muito bem-vindo, professor Danilo. É uma honra muito grande tê-lo conosco como professor do nosso programa de pós-graduação. O debatedor, professor Sérgio Haddad, possui graduação em Economia pela USP, graduação e licenciatura em Pedagogia pela Faculdade de Educação e Ciências Pinheirense, mestrado em História e Sociologia pela USP, doutorado em História e Sociologia e Educação da Universidade de São Paulo, professor visitante no Centro Brasileiro da Universidade de Oxford, atualmente assessor à ação educativa, professor do programa de pós-graduação em fase de uma ausência, mais uma presença constante, e foi membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, participou do Conselho Técnico do Científico de Educação Básica da CAPES,
foi professor do programa de pós-graduação em educação na PUC São Paulo, tem experiência na área de educação, com ênfase em tópicos específicos da educação, atuando principalmente nos seguintes temas: educação de jovens e adultos, educação popular e terceiro setor. Então, inicialmente, passo a palavra para o nosso conferencista, professor Danilo Romeu Streck. Estão ouvindo? Tá ok? Então, eu quero agradecer o convite muito generoso aí para essa aula de abertura do semestre, agradecer a comissão organizadora, agradecer também a coordenação do programa. Estar aqui hoje de noite também com o colega Sérgio Haddad é uma grande alegria para mim mesmo, Sérgio, e também um desafio. Então, sem delongas, eu vou tentar entrar no tema. Primeiro, dizer como é que eu cheguei à questão da América Latina, como é que isso chegou a ser uma preocupação para mim e, às vezes, quase uma obsessão. Porque a América Latina se apresenta, de fato, como um enigma. Vocês se lembram da Esfinge, o enigma da Esfinge, e aquela célebre frase, né? Decifra-me ou te devoro. Né? Decifra-me ou te devoro. E a sensação agora, pelo menos aqui no Brasil, é que a gente está sendo devorado, né? Muitos de nossos colegas, amigos e muitos brasileiros e brasileiras estão sendo devoradas. Mas aqui não vou tratar da metáfora do enigma, mas de outra metáfora, que é a metáfora do labirinto. Eu optei para essa apresentação não usar PowerPoint, embora eu tenha ele preparado, porque a comunicação online já é complicada, a gente aparece num quadrinho na tela, e se aparece aqui ainda um PowerPoint, um slide entre nós aqui, eu acho que aí ainda fica um pouco pior, né? Então, eu vou tentar fazer isso aqui de uma forma, talvez não, realmente utilizando o texto que eu tenho como base e tentando conversar a partir dele. A imagem do labirinto, ela nos remete a um mundo mágico de medos, heróis, fantasias. Quem não lembra de imediato a célebre história de Teseu e do Minotauro na mitologia grega? Filho de Egeu, rei de Atenas, o herói Teseu mata um monstro com corpo de gente e cabeça de touro que exigia o sacrifício de virgens e havia derrotado até então a todos que se aventurassem a enfrentá-lo. Esse misto de animal e pessoa se encontrava no subterrâneo do enorme e labiríntico palácio do rei Minos, na ilha de Creta. Foi da princesa Ariadne a ideia de providenciar um novelo de fios que permitisse o retorno seguro de Teseu. Trata-se de uma história muito rica para interpretações. Desde a exigência de sacrifícios, a figura do herói e da mulher, a mulher apaixonada, inteligente, transgressora, até a imagem do monstro apresentado como combinação de animal e pessoa. Tudo isso faz parte do labirinto, onde realidade e ficção se cruzam. Essa mescla de realidade e ficção fica ainda mais evidente no labirinto de Fauno, onde Ofélia, que se muda para um acampamento militar com a mãe,
leva uma vida atormentada pelo sádico e frio padrasto Vidal, um capitão das forças fascistas de Franco. Com a ajuda de Mercedes, a cozinheira, ela entra no mundo de fantasia, onde encontra um fauno, uma divindade metade gente, metade bode, que lhe faz acreditar que, de fato, ela é uma princesa que está de passagem neste mundo e que, após cumprir 3 tarefas, poderá retornar para o mundo de onde veio, que é o seu mundo verdadeiro. O labirinto, continuo dizendo aqui, faz parte também da vida pessoal do nosso cotidiano. Quantas vezes a gente diz, eu estou perdido, né? Eu não sei exatamente onde eu me encontro. Ou então, uma narrativa, também eu lembrei aqui de uma coisa simples, o Labirinto Verde de Nova Petrópolis. Eu estava lá com minha neta de 5 anos, labirinto cheio de gente, e de repente um correndo para cá, outro para lá, e a frase que a gente mais ouvia era: por aqui não, vamos voltar, né? Mas havia, então, essas várias sensações se cruzam quando a gente está dentro do labirinto. Mas havia também um clima de expectativa, porque a gente sabia, naquele contexto, que uma hora dessas ia sair. Então, eu digo que os labirintos são de natureza muito diferente, desde o labirinto da vida pessoal até o que a gente vai tratar hoje aqui, os labirintos da sociedade, os labirintos da educação, no caso específico. Também coloco aqui, como quase assim como advertência, que em relação a esse labirinto eu tenho uma dupla posição. Uma vez eu estou dentro do labirinto, como todos nós aqui. Todos nós, de certa forma, estamos dentro do labirinto. Por outro lado, na qualidade de educador, de professor, de pesquisador, eu acho que isso aqui inclui a todos nós aqui também, a gente tem também o papel de tentar transcender esse labirinto para tentar compreendê-lo, tentar desvendar as entranhas do labirinto, ou eventualmente, como eu vou reforçar em alguns lugares aqui na discussão, de encontrar fios ou de construir novelos para poder sair, eventualmente ajudar alguém a lançar esse fio. A reflexão ela está dividida em 2 partes. Primeira, eu comecei a olhar para o labirinto na literatura latino-americana e também um pouco nas ciências sociais. É apenas um início que eu vou fazer aqui, porque realmente seria um tema belíssimo, creio eu, para um seminário, né? Porque mistura ciências sociais, ciência política, literatura, poesia, tem um monte de coisa que se junta aqui. A segunda parte é identificar algumas Ariadnes com seus fios, ou quem sabe ajudar a ver por onde se podem tramar ou trançar alguns fios. Então, a primeira parte sobre os labirintos, sociedades e educação. Uma visita à literatura latino-americana mostra como o labirinto tem sido tema frequente para grandes poetas e escritores. Chama muito atenção isso aqui. Jorge Luis Borges, argentino, em seu poema Labirinto, expressa o sentimento de quase impotência dentro de uma realidade na qual, ao longo dos anos, entre aspas, retas galerias se torcem em círculos secretos. Foi muito bom, professora Flávia, né, começar com poesia. Eu vou continuar um pouquinho com poesia essa noite aqui. Né? E aí, o labirinto vai continuar, ele fala aqui: Zeus não poderia desatar as redes de pedra que me cercam. Esqueci os homens que antes fui,
Sigo odiado caminho de monótonas paredes, que é meu destino. Retas galerias se torcem em círculos secretos no fim de anos. Oxalá fora esse o último dia de espera. O labirinto gera incertezas quanto ao que virá depois, mas sem romper o elo que liga com a esperança de uma saída mesmo no leito da morte. Gabriel Garcia Marques, em O General, em seu Labirinto, retrata os últimos dias de Simão Bolívar, um homem de 46 anos, vejam só, né? Prematuramente decrépito, às voltas com traições e divisões nos povos que ele queria ver unidos na grande pátria. Entre seus delírios, dizia frases desconexas que, segundo Gabriel Garcia Marques, cabiam numa só. Eles não entenderam nada. Quando se aproximar da morte, o médico fala dos benefícios dos santos óleos para estar em dia com assuntos da consciência. O presente e o futuro se confundem na cabeça de Bolívar e ele se sente no labirinto. Agora a frase do escritor. O general não prestou atenção à habilidade da resposta, porque estremeceu a revelação deslumbrante de que a corrida louca entre os males e seus sonhos chegava, naquele instante, à meta final. O resto eram trevas. Carajos, suspirou. Como vou sair deste labirinto? Examinou o aposento com a clarividência de quem chega ao fim. E pela primeira vez viu a verdade, a última cama emprestada, o toucador lastimável. O labirinto também é solidão. Em O Labirinto da Solidão, Otávio Paz procura compreender a alma do povo mexicano em reflexões que, em boa medida, valem para outros povos da América Latina. A solidão, para ele, tem duplo sentido. A ruptura com o mundo perdido, o que gera um sentimento de que a gente é órfão, de saudade, nostalgia. A gente foi arrancado de um corpo. Mas a solidão é também o espaço para criar outro mundo. Agora, uma citação dele. Fomos expulsos do centro do mundo e estamos condenados a procurá-lo por selvas e desertos e subterrâneos do labirinto. E aí eu cheguei no nosso João Guimarães de Rosa, com Veredas do Grande Sertão. Não vou entrar aqui, mas aqui dá realmente o Grande Sertão, as veredas, é o lugar do tamanho do mundo, né? O lugar, em outras passagens, ele apresenta como um grande vazio, ali onde se gera também a força de resistência capaz de transcender os condicionamentos do próprio lugar. É um lugar perigoso de tiroteios e mortes, mas onde também, aspas, até enterros simples é festa, do romance. Essas breves referências à literatura latino-americana mostram o poder heurístico da metáfora do labirinto, não sendo também acaso que ela é tão acolhida no mundo acadêmico. Nas ciências sociais, eu destaco o livro Labirinto Latino-Americano, onde Otávio Yanni olha o cenário do fim da última década do século passado e chega a uma conclusão sobre o tipo de nação que predomina na América Latina, e que eu acho que ainda é pertinente. Teríamos, segundo ele, uma nação precariamente formada, com épocas de articulação dinâmica e épocas de desarticulação. Desenvolve-se por surtos e espasmos, retrocessos e avanços, rupturas e quedas. Sempre recomeça. Que vontade de recomeçar, né, gente? Todos nós. Em nosso labirinto de ideias, para Otávio Yanni,
a sensação que temos é de que a realidade não se conforma com as ideias, noções e conceitos. E aí ele diz, no vasto e intrincado espelhismo em que se revela a América Latina, conceitos e ideais parecem extraviados. Poderíamos continuar, eu trouxe ainda depois aqui, para ligar com o tema também da colonialidade, decolonialidade, que a gente está trabalhando em alguns momentos aqui, o Aníbal Quijano, que ele, falando aqui desse lado obscuro da modernidade, conforme Walter Miolo, ele diz aqui, assim, ainda nos encontramos hoje num labirinto em que o Minotauro é sempre visível, mas sem nenhuma Ariadne para mostrar-nos ansiada saída. Parece que nós sabemos onde é que está o problema, mas quem é capaz de nos mostrar a saída? A educação tem os seus próprios labirintos, que, por sua vez, se inserem nesse mundo labiríntico apresentado pelos nossos escritores e cientistas sociais. Eu lembro aqui o livro de Comênios, O Labirinto do Mundo e o Paraíso do Coração. Eu recomendo muito esse livro aqui, porque ele é extremamente pertinente. O livro foi escrito em esse livro foi escrito em tempos de convulsão social na Boêmia, hoje República Tcheca, quando ele se encontrava refugiado na própria terra natal antes de partir definitivamente para o exílio. Trata-se de um viajante que quer conhecer a sua sociedade e não tarda a entender que as lentes com as quais vê o mundo são feitas de ilusão. E os aros são os costumes. Fazendo uma alusão ao mito de Teseu e do Minotauro, aí ele tem um guia. Aí esse guia adverte que o labirinto daquele palácio era brincadeira de criança comparado ao labirinto formado pela modelagem deste mundo, de modo particular naquele momento histórico. Lá final do século XVI, início do século XVII, onde realmente a questão do método também era tão importante. Assim como no tempo de Comênios, o mundo passa hoje por enormes transformações que se refletem de maneira distinta em diferentes partes do globo, e são percebidas e apreendidas diferentemente nas áreas de conhecimento e da prática. A área da educação dispõe hoje de um grande estoque de conhecimentos, estatísticas sobre os meandros do labirinto, desde sala de aula, formação de professores, composição de currículos, políticas, etc. Mas eu diria que esse labirinto não se manifesta apenas em estatísticas ou naquilo que a gente escreve na pesquisa, mas está expresso na relação entre adoecimento dos professores, condições de trabalho, baixos salários, classes superlotadas. Poderíamos entrar aqui hoje o labirinto em termos de pandemia, teremos um capítulo à parte aqui sobre o tema. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que nós temos essa sensação de labirinto, ou essa realidade de labirinto, ela está presente também na educação. E no momento que eu digo, parece que, por fim, o emaranhado institucional, com a retirada do poder público, a não valorização da educação como direito de todos, é um intrincado labirinto construído por nossos minos, em realidade, para preservar o Minotauro e continuar alimentando com vidas impedidas para o seu desenvolvimento. Um pouco do que o colega Geraldo falava antes sobre os poderosos que têm
o poder de dizer quem vive e quem morre. E aí tem alguns livros aqui, alguns autores conhecidos, como o Pablo Gentili, não vou falar aqui, mas tem um livro, Labirinto da Desigualdade, o Frigoto e a Maria Schiavata também tem livro, trata do labirinto, uns mais a questão das políticas, outra questão do mundo do trabalho, mas esta discussão, ela está presente. No texto aqui eu faço uma referência aos movimentos também, onde, de repente, se chega a um limite de poder viver no labirinto. Né? Por exemplo, eu cito aqui as explosões estudantes do Chile, a revolta no Chile, buscando mudanças da situação. Essa é a primeira parte, o contexto, a questão do labirinto. Vou para a segunda parte. Fios de Ariadne faunos onde estarão? A pergunta que se coloca é sobre possíveis saídas do labirinto. Haveria algo como um fio de Ariadne, ou teríamos à disposição tantos fios que nos sentimos emaranhados? Quem sabe é isso. Tem tanto fio que a gente não sabe qual pegar. Né? Não estaríamos prestando atenção aos faunos que apontam caminhos na floresta, quem sabe para pelo menos encontrar alguma clareira? Quem sabe não está escutando esses faunos que estão por aí. Nessa busca, parece importante evitar algumas armadilhas. Eu aponto duas aqui. A primeira delas é o fascínio do canto das sereias, o progresso, baseado numa espécie de determinismo tecnológico, né? Então, agora, se a gente dominar as tecnologias novas aqui, tudo vai estar salvo. E ninguém usou tanta tecnologia como agora na pandemia, e a gente vê os sérios limites disso aí também. Né? E aí eu lembrei do Paulo Freire aqui, eu vou trazer uma frase dele aqui, né? Quando ele diz aqui, minha terra é a coexistência dramática de tempos díspares, confundindo-se no mesmo espaço geográfico. Atraso, miséria, pobreza, fome, tradicionalismo, consciência mágica, autoritarismo, democracia, modernidade e pós-modernidade. Né? Então, a armadilha aqui, da armadilha de um progresso linear, muitas vezes baseado no desenvolvimento tecnológico. Uma outra armadilha bem conhecida e denunciada já por Simão Rodrigues é o cópia-cola de políticas educacionais bem-sucedidas em outros lugares. Então, uma hora dessas é a Coreia do Sul, daí a Finlândia, daí a gente vai para outros lugares aqui, né? E sempre tem algum lugar que onde a gente pode copiar. Né? Simão Rodrigues dizia, ou a gente, mais ou menos assim, ou nós criamos ou erramos. Né? Vale lembrar essa frase dele. As armadilhas são tão interessantes porque tem algo de mágico, quando são desprezadas as mediações para chegar a determinado lugar. Né? Eu acho que eu queria acentuar esse aspecto aqui. Não é que elas não são importantes, essas questões aí que eu contei, tecnologia, ver modelos em outros lugares. A questão são as mediações para chegar em determinado lugar. São muitos os fios espalhados, e em cada um deles tendemos a ver promessas para uma saída segura do labirinto. Né? Permanecendo na metáfora dos fios, uma tarefa importante na educação latino-americana talvez seja a de tecer fios mais consistentes e mais confiáveis. Talvez essa seja, eu diria assim, uma tarefa importante para nós na educação. E aí eu tomo a liberdade aqui de apontar 3 lugares onde eu, nesse momento aqui, estou acreditando que você pode dar uma contribuição, ou pelo menos onde eu estou apostando, compartilho com vocês, sabendo que
das 79 pessoas aqui, haveria 78, né, 79 comigo, 78 fariam provavelmente escolhas diferentes, ou algumas dialogando comigo e outras, de fato, diferentes. Mas é para dialogar mesmo. A primeira dessa questão que eu coloco é a educação popular como lugar de resistência e de criação de inéditos viáveis. No discurso de entrega do título Doutor Honoris Causa a Oscar Hara, pela URGS, ele argumentou que, na verdade, deveríamos pensar toda a educação como sendo popular. E aí ele colocou 3 dimensões desse popular que eu achei muito pertinente e foi mais interessante ainda quando o reitor da URGS, no fim, disse: de fato, nossa educação toda aqui tem que ser popular. E essas 3 dimensões são as seguintes. O primeiro deles, no sentido de um direito de todos os cidadãos, indistintamente, para a educação. Um segundo sentido do popular se refere ao que costuma ser referido como setores populares, ou seja, aquelas parcelas da população, em grande parte dos países da América Latina, maioria, que são as vítimas de um sistema social e econômico estruturalmente injusto. Ou seja, o popular indica uma perspectiva ético-política da educação. Esse é a segunda dimensão. E a terceira, o sentido popular, diz respeito ao movimento político-pedagógico dos sujeitos individuais e coletivos, organizações e instituições que trabalham e lutam para a criação de condições de vida mais digna para todos. A educação popular, nesse sentido, é a dimensão pedagógica do movimento, da sociedade, que se organiza em resistências e insurgências, em criação de alternativas. Eu não vou entrar aqui em mais detalhes, porque eu acho que as características da educação popular são bastante conhecidas, mas uma delas que eu destaco que eu vou colocar aqui. A educação popular é um lugar do exercício da radicalidade em contraposição ao sectarismo. Isso aqui vem de Paulo Freire, vocês se identificam. Mas eu acho que é muito pertinente hoje falar isso aqui. Valemos-nos novamente de Paulo Freire. Para ele, a radicalidade é serena e aberta porque não teme mudar ou superar-se. Frase dele agora. A sectarização é estéril, é necrófila. A radicalidade é criadora, biófila. O radical se bate pela pureza. O sectário se contenta com o puritanismo, que é um faz de conta da pureza. É fantástico isso aqui, né? Em outras palavras, a pureza é a combinação da ética com a estética, da boniteza com a decência. Né? São frases muito típicas de Paulo Freire, que as caracterizam um pouco da educação popular. Um segundo lugar é que eu chamo, que para mim é relevante e que eu compartilho, é o descobrimento de protagonismos esquecidos e silenciados. Isso tem me ocupado bastante, e é um verdadeiro, quando se entra nisso aí, é um saco sem fundo, e belíssimo. Temos na América Latina uma rica experiência pedagógica que é praticamente desconhecida. Uma das consequências disso é o transplante geralmente fracassado de políticas e práticas em outros contextos. Falta-nos uma espinha dorsal que sustente uma perspectiva educacional consistente. Os recentes ataques à obra e ao legado de Paulo Freire são um sintoma de que, para as elites do atraso, G7 de Souza, né? Que paradoxalmente se considera a vanguarda do progresso, essa memória, além de não interessar, incomoda e precisa ser apagada.
Então, eu acho que é um tema a ser pensado. E aqui, sem entrar em detalhes, nós podemos aqui ver várias vertentes desses protagonismos esquecidos ou silenciados, e que ultimamente estão vindo à tona. Eu estou pensando aqui nos povos originários, desde nossos Guarani aqui, com ênfase na palavra, na comunidade. Temos muito a aprender deles. Né? Os povos andinos, com o Buen Viver, com os Maia. Então, tem uma cosmovisão desses povos com a qual nós temos que aprender nesse momento. Ou, pelo menos, teríamos muito a aprender nesse momento aqui. Outra vertente esquecida é a dos negros trazidos para cá como escravos, né? Mas que, mesmo aqui nessa terra, não deixaram de desenvolver uma rica cultura que se manifesta em expressões artísticas, religiosas, linguísticas e na forma de organização social. Então, acho que a educação quilombola está, de certa forma, tentando recuperar um pouco dessa tradição, ou desse protagonismo, eu diria aqui, esquecido, silenciado. A outra vertente é figuras dos críticos à colônia que já estavam lá quando se constituía a colônia. Bartolomé de las Casas, Defesa dos Índios, Guamán Poma de Ayala, denunciando para o governo espanhol as arbitrariedades dos conquistadores. A crônica dele é fantástica e está disponível na internet. São as 600 páginas, um lado gravura e escrito, onde ele vai mostrando figuras de como as crianças eram catequizadas à base do chicote e como as autoridades tratavam as pessoas, etc. Eu não queria deixar de lembrar aqui também as mulheres, super esquecidas. Né? Por exemplo, Suor Juana Inês de la Cruz, uma mulher que não teve receio de discutir com os teólogos da época. Né? Mesmo quando dizia, mais ou menos pedia desculpa por estar discutindo com eles, mas ela foi uma autodidata tremenda, né? E discutiu com os teólogos. A outra vertente, eu diria que é no movimento da independência, das independências aqui. O próprio Simão Bolívar, e eu retorno aqui ao Simão Rodrigues, que eu acho que nesse movimento aqui, é importante que a gente recupere este homem e o pensamento dele no contexto das independências, né? Que ele fazia uma crítica violenta à imitação da metrópole, né? Eles que, durante séculos, submeteram esses povos aqui à ignorância. Né? Esse seria a ignorância e o abandono. Esse seria o mal inveterado da América, porque aqui se criou uma cultura que Paulo Freire depois viria a chamar cultura do silêncio, e ele fala em apatia, né, como um grande mal que se gerou aqui. Ele diz porque nós aqui não fomos monárquicos nem republicanos, nós só aprendemos a obedecer. Né? E até hoje em dia tem general que diz que só obedece, né? Então, eu acho que isto aqui, muitos outros fios poderiam ser tecidos a partir do vasto cabedal de práticas e reflexões pedagógicas na América Latina, que, de certa forma, desembocam na educação popular, o mais abrangendo as pedagogias de cunho emancipatório, onde, sim, Paulo Freire é uma referência básica. Né?
O terceiro ponto que eu coloco aqui, bem brevemente agora, por causa do tempo também, o terceiro lugar importante para tecer os fios é a formação para a cidadania mundial, uma cidadania para um cosmopolitanismo crítico e solidário. Para quem está vinculado à atividade acadêmica, ou seja, todos nós aqui, eu acho, né? O discurso da internacionalização se tornou uma espécie de mantra, um novo fio de Ariadne. Né? Eu acho que é mais um canto de sereia aqui. A ordem é se internacionalizar, porque no mundo globalizado o mercado exige profissionais capacitados para compreender as demandas que ultrapassam fronteiras nacionais. Sem deixar se cooptar por mais esse canto das novas sereias, geralmente movido por uma visão instrumental e mercantilista da educação, é necessário reconhecer que hoje a cidadania precisa ser compreendida de uma forma ampliada, sem esquecer as tradições locais e regionais. Por exemplo, quais são os limites de um governo nacional para lidar com questões ambientais que afetam o planeta todo? São questões colocadas hoje para a cidadania, bem concretas. Né? Qual a responsabilidade extranacional nos fluxos de imigrantes que fogem da fome ou da repressão política? São questões que estão postas para nós nesse momento histórico. E aqui, então, para ficar com literatura, eu trago José Martí. Ele tem uma história que eu gosto muito, que é, em La Idade de Ouro, a história do homem contada por suas casas. O conto leva um passeio pela história desde que se vivia nas cavernas até as casas de hoje, com portas, janelas, passa pelas casas astecas, egípcias, persas, e ele termina com a seguinte mensagem: agora todos os povos do mundo se conhecem melhor e se visitam. Como se começasse o tempo feliz quando os homens se tratam como amigos e vão se juntando. Uma bela utopia para a internacionalização. Como conclusão. Na conclusão, eu volto exatamente com a pergunta e a utopia. Retorno aqui com Paulo Freire, a esperança, onde ele diz, né, Peregrino de Esperança, não sou esperançoso por uma pura teimosia, mas por um imperativo existencial e histórico que leva à utopia. Aí eu vou para Adriana Puigros e colegas da Argentina, e cito uma frase dela, onde eu quero extrair 3 ideias para a questão da utopia. Ela diz assim: a utopia se move entre a imaginação e a possibilidade de incidir na produção de projetos capazes de operar sobre a realidade imediata, com certo grau de certeza. Há nessa frase uma combinação de 3 elementos para caracterizar a utopia. Primeiro, a imaginação que afirma a possibilidade de elevar-se acima do possível e ver os labirintos não como fatalidade sem saída. Segundo, a condição de criar projetos através dos quais se pode incidir sobre a realidade imediata e imediata. E o terceiro, o agir com um certo grau de certeza, ou seja, aceitando um grau de provisoriedade no agir, sem o que se cai em dogmatismos. Lembrar Paulo Freire aqui, quando eu estou certo demais em minha certeza, é melhor eu botar um pé para trás. No início da reflexão sobre o labirinto, Jorge Luiz Borges lembrava em seu poema que desejava ser esse último dia de espera para deixar a condição onde as galerias retas acabavam se torcendo em círculos secretos. Paulo Freire, em Canção Óbvia, dá o seu testemunho do que significa se esperar, dizendo que quem espera na pura espera vive um tempo de espera vã. Não te esperarei na pura espera, porque o meu tempo de espera é um tempo de que fazer. Também Carlos Drummond de Andrade, no poema Nosso Tempo, fala profeticamente dos dias em que vivemos. Esse é um tempo de partido, tempo de homens partidos. Um tempo em que vivemos segundo ele.
segundo ele, de miúdas certezas de empréstimo. Por isso, agora uma citação dele aqui, e com isso daqui a pouco terminando, calo-me, espero, decifro. As coisas talvez melhorem. São tão fortes as coisas, mas eu não sou as coisas e me revolto. Tenho palavras em mim buscando canal. São roucas e duras, irritadas, enérgicas, comprimidas há tanto tempo. Perderam o sentido, apenas querem explodir. E terminando, as palavras de repente explodem na sala de aula, na rua, em outros lugares onde acontece a educação, em inúmeras formas de práticas sociais educativas, insurgentes e criativas. Na busca de saídas do labirinto, há encontros e desencontros de corpos e de ideias. Há vozes diferentes que se cruzam entre movimentos de resistência e insurgência, que não são uníssonos. A educação pode se transformar num espaço onde a própria busca, mesmo dentro do labirinto, alimenta curiosidade sobre quem somos e para onde vamos. Perguntas que, no fundo, resumem a nossa tarefa de educar. É isso que eu queria compartilhar. Obrigado por estarem junto e fico à disposição. Professor Danilo, muito obrigado por brindar-nos com essa brilhante conferência, trazendo-nos o labirinto, o canto da sereia, o progresso linear, o copia e cola, as mediações e os lugares, a educação popular enquanto lugar de resistência, os direitos de todos os cidadãos, os setores populares vítimas do sistema social injusto, e o movimento político pedagógico por uma educação popular como espaço de resistência, o desenvolvimento do protagonismo silenciado e a formação de cidadania mundial. Creio que é um dos momentos históricos para o nosso programa, no sentido de nós trazermos a importância do pensamento pedagógico latino-americano, no sentido de nós valorizarmos os grandes referenciais teóricos que encontram-se silenciados em termos de América Latina e que não fazem parte dos nossos currículos. Eu creio que é uma luta muito importante e eu creio que isso serve como ponto de partida para refletirmos qual o sentido das nossas pesquisas. Por que eu estou aqui dentro da universidade? O que eu vou pesquisar em termos de mestrado e doutorado? E qual o reflexo da minha pesquisa enquanto compromisso com as diferentes realidades? E essa noite também seja muito bem-vindo, professor Sérgio Haddad. A sua presença foi e é marcante dentro do nosso programa. Seu trabalho foi e continua sendo muito importante para nós. Grande amigo, grande ser humano e um intelectual comprometido com as causas sociais. Então, como debatedor, eu passo a palavra ao professor Dr. Sérgio Haddad. Obrigado, professor Geraldo. Agradeço muito o convite de poder estar aqui nesse início de ano letivo, né? Com meus colegas, com alunos, ex-alunos, recém-alunos e alunas, e principalmente podendo dialogar aqui com o Danilo, que é uma referência para todos nós, né? Não só pela sua produção intelectual, mas também pela sua
seu compromisso com práticas e com modos de se fazer política através da organização e da sua proximidade com os movimentos sociais e com as redes de educação popular. Esse convite também é uma armadilha, né? Porque debater com o Danilo, assim, em cima da bucha, sem texto na mão, né? É sempre um desafio muito grande, mas isso faz parte da nossa vida acadêmica, né? O diálogo, a troca, as perguntas, as dúvidas, as afirmações, e isso, para nós, é sempre muito importante, porque a gente está aprendendo o tempo todo. Então, eu vou pegar alguns pontos que a fala do professor Danilo me provocou. Quando ele vai relatar a presença dos diversos labirintos, né, ele se refere a Ottaviani e fala na articulação, né, e desarticulação. Parece que a vida na América Latina é um processo permanente de resistência, de superação, de tragédia, de violência. E eu fui aqui pensando comigo mesmo, né, o que a gente está vivendo hoje, né, nesse sentido do recomeço. Na economia, né, nós voltamos a ser um país de exportação de matéria-prima, como a gente era lá na colônia. Né? Todo o processo de desindustrialização que a gente está passando, né, da exportação do agrobusiness, né, dos nossos metais, né? Agora estamos vivendo exportação de vírus, né? Então, nosso país regrediu, sob o ponto de vista econômico, a virar, de novo, né, um país exportador de matéria-prima. Quando a gente olha a violência estrutural, essa violência que a gente vê com relação às milícias, com relação aos povos indígenas, né, os garimpeiros invadindo as terras indígenas, a violência dos jovens negros nas periferias dos centros urbanos nossos, e a violência com as lideranças sociais, a violência no campo, voltamos ao período colonial, não saímos sobre certo aspecto da história da nossa Constituição. Nunca vencemos isso. Quando a gente olha a desigualdade, o aumento da desigualdade, né? Desigualdade essa que vem lá da conformação do nosso Estado, do nosso país, e permanece até hoje. É uma desigualdade estrutural. Não se consegue mudar ou diminuir, e quando você consegue diminuir um pouquinho, logo vem resistências, né? Logo vem um certo movimento contrário de romper, né, com qualquer movimento de tirar, vamos dizer, das mãos dos poderosos, né, os seus poderes. Se a gente falar sobre o autoritarismo, né, voltamos para trás sob o ponto de vista do avanço democrático que nós tivemos pós-88. Nós estamos vivendo um período de autoritarismo em que o professor, colega nosso aí, né, do Rio Grande do Sul, de Pelotas, um processo contra ele, o jovem, né, que botou na mídia social, né,
comentários a respeito do presidente da República e que foi procurado e preso. A escravidão que ainda permanece hoje, escravidão, muitas vezes escravidão urbana, né? Recentemente, ainda uma senhora, né, que morava como escrava de uma família há muitos anos, foi libertada, mas se a gente olhar a escravidão sem o título da escravidão, mas a forma como as pessoas vivem e dependem, né, pela sua condição social, então a gente está nesse período de desarticulação, né, do seu ponto de vista desse labirinto que leva a, muitas vezes, pensar numa realidade e ficção, né? E, na verdade, são coisas concretas que a gente está vivendo. Ao mesmo tempo, o Danilo coloca muito bem, né, que a América Latina tem movimento social, né, tem movimento sindical, tem movimento popular, tem formas de organização no campo, tem formas de organização indígena. O que a gente vive neste balanço entre o avanço dos setores conservadores, né, e a reação por parte dos setores, a gente pode dizer, populares, oprimidos, né, para usar um termo freiriano, né, de todos os setores que movem, né, para a busca da sua dignidade, da sua cidadania, né, que é aquilo que é básico de qualquer possibilidade de existência humana em sociedades como a nossa. Então, eu digo, é uma sociedade, e o Danilo sabe muito bem disso, né, pelos seus textos, né, é uma sociedade criativa, né, é uma sociedade, do seu ponto de vista da educação, que produziu educação popular, né, que exportou um modelo de educação que tem essas características de uma educação radical, né, que faz parte de uma pedagogia radical e que tem a sua identidade própria, eu diria, com um centro em Freire, mas com tantos outros educadores populares que constroem, né, uma forma de ajudar no sentido de criar as condições para que os setores populares possam, por si só, né, e de maneira organizada, se mobilizar. Mas é também, não só organização, é também produção de uma cultura própria, né, de uma cultura latino-americana, né, que vem com os povos originários, mas vem também com os povos africanos que chegaram aqui nesse país, né, e que essa mescla cultural, né, que tem a sua originalidade na sua diversidade, né, é um fator fundamental, importantíssimo, do seu ponto de vista da sua constituição como povo. Os movimentos sociais e as organizações populares e as experiências relativas à participação popular em governos populares, que também marcaram, de uma certa maneira, um jeito de fazer política, né? Uma forma de organização da política participativa que confronta um pouco com essas características tradicionais de uma luta permanente, né, de recuperar a dignidade, a cidadania, né, de tentar se colocar nas sociedades latino-americanas como força política, né, social, cultural, etc. Também foi mencionado aqui, né, as formas
importantes como as juventudes vêm se organizando, né, sejam elas juventudes negras, em particular os movimentos de mulheres negras, como elas vêm ultimamente crescendo do seu ponto de vista, e jovens, né, que faz com que a gente, os militantes mais antigos, né, possam ter esperança de que não há um gap geracional, mas que há toda uma possibilidade de crescimento de formas de organização novas e que estão levando, pelo caminho da cultura, a grande parte pelo caminho da cultura, né, a se tornarem protagonistas de uma nova forma de se colocar em cena, né, de serem protagonistas em uma sociedade como a nossa. Eu queria fazer mais 2 comentários. Aliás, mais 2. Sobre a armadilha que o professor Danilo levantou, do desenvolvimento, do progresso. Você utilizou o termo progresso. Eu diria a armadilha do desenvolvimento. Porque nós sabemos, nós estamos sem alternativa. A grande verdade é que nossas alternativas entre o neoliberalismo globalizante financeiro que a gente vive nos últimos anos e o desenvolvimentismo, ou nacional desenvolvimentismo, ou desenvolvimentismos dos governos progressistas da América Latina, né, nenhuma delas, eu diria, são suficientes para que você supere as crises sistêmicas que nós temos. O desenvolvimentismo não vai resolver o problema da mudança climática. Ao contrário, né, ela só vai aprofundar essa situação. O desenvolvimentismo não vai conseguir melhorar, do seu ponto de vista do consumo, o bem-estar das populações. Ela tem que avançar do seu ponto de vista da desigualdade. Porque nenhum país do mundo consegue, e o mundo inteiro não consegue sobreviver com o padrão cultural das elites, né, com o padrão de consumo, perdão, das elites, sob o risco de a gente estourar, né, o nosso planeta. Então, há questões sistêmicas que nenhum nem outro conseguem resolver. Evidentemente, no meu entender, o processo desenvolvimentista é um processo de caminho, né, é um processo de conquista, é um processo de avanço, mas ela, per si, é insuficiente, e aí a gente volta para certos valores que brotam aqui na América Latina, né, do bem viver, e o bem viver certamente não é o bem consumir, né, é consumir bem, né, quer dizer, é uma outra visão, né, que nós temos, né, toda essa relação entre a humanidade com a natureza, né, o antropocentrismo que está sendo superado rapidamente por um vírus, né, desse tamanho, né, que mostra o quanto que a presença do ser humano na natureza vem provocando desastres que vão desde da pandemia até a situação da Amazônia, né, do aquecimento global, etc. Então, essa armadilha, para mim, ela é difícil de desmontar, né, porque nós, de fato, não temos, vamos dizer, um modelo de sociedade, uma utopia, sob o ponto de vista de um modelo de desenvolvimento que atenda às necessidades gerais. Bom, eu acho que eu já passei do meu tempo, mas eu queria só fazer um exercício aqui para nós. Quem já foi meu aluno e meus colegas sabem que eu costumo utilizar muito isso até como guia de vida, assim, né? Nós estamos vivendo em momentos de com muita dificuldade de olhar, né, saídas, né? E
essa ideia de que quando a gente está num mundo de escuridão, né, a gente sempre precisa estar olhando os sinais, né? Quais são as pequenas luzes que nos podem orientar para poder sair, né, dessa situação? E, e eu acho que esses exercícios deveriam vir, por exemplo, de... Nós estamos vivendo uma pandemia. Uma pandemia, vamos dizer, uma experiência única na vida da gente, né? Vai ser muito difícil a gente ter outra coisa tão parecida. Espero que não tenhamos outra coisa com tamanha violência como essa. Mas a pandemia abriu luzes. A pandemia abriu luzes como a solidariedade, por exemplo. Abriu luzes como a consciência da desigualdade. Abriu luzes como a valorização da ciência. Abriu luzes sobre o ponto de vista do consumo, né? Nós aprendemos a consumir de uma maneira diferente, perto de casa, né? Apoiando os pequenos produtores, né? Ajudando de uma outra maneira. Abriu luzes sob o ponto de vista de como reinventar uma educação, apesar que precária e insuficiente, né? Mas como que a gente se coloca dentro disso? Então, a gente pode fazer isso em relação à pandemia, pode fazer isso com relação ao autoritarismo que a gente está vivendo, pode fazer isso em relação ao desmatamento na Amazônia e toda a questão do clima. Quais são as luzes que os grandes pecados, vamos dizer, podem produzir como reação, né, à construção do mal, né? De que maneira que a gente consegue, como humanidade, né, que no limite é a construção daquilo que o Danilo vinha falando, do inédito viável, né? É a construção daquilo que é possível de ser feito numa situação limite como a que nós estamos vivendo. Bom, são alguns comentários só para que a gente possa, de fato, conversar, né, Danilo, e outras pessoas que queiram. Agradeço muito e agradeço, em particular, né, Geraldo, a sua afirmação de graças à vida. Muito obrigado, professor Sérgio Haddad. A Boaventura Sousa Santos, durante esse período da pandemia, ele publicou A Cruel Pedagogia do Vírus. E eu creio que, nesses comentários, o professor Haddad traz o vírus com perspectiva de luzes. Então, é uma outra pedagogia que nós podemos tirar desses momentos que nós estamos vivendo. Amanda pode articular a questão de questionamentos e diálogos com o nosso conferencista e com o professor Sérgio Haddad. Nós agradecemos muito as importantes reflexões que vêm abrir esse início do nosso ano letivo. Muito obrigada, professor Geraldo. Agradeço ao professor Danilo pela conferência, ao debatedor Sérgio Haddad, grandes contribuições advindas de todos vocês, né? E realmente a sensação de um labirinto, de estarmos perdidos e muitas vezes sem direção para onde podemos seguir na educação. E as saídas, elas são muito obscuras, e aqui eu faço contraponto depois de ouvir o professor Sérgio Haddad. A gente muitas vezes não consegue perceber esses possíveis caminhos para uma saída. Então, eu acho que essa pedagogia do vírus, professor Geraldo, ela nos dá uma esperança de, quem sabe, abrir os nossos olhos. Começando por aí. E então, deixo em aberto
a possibilidade de, neste momento, termos um espaço para perguntas, e quem desejar se manifestar pode se inscrever com o recurso de levantar a mão que a gente tem, né, do próprio Google Meet, ou enviar até mesmo o seu questionamento pelo chat. Então, deixamos esse espaço em aberto, se alguém quiser se manifestar, eu acho que é um importante momento para dialogarmos. Professor Sandro Pitano ergueu a mão. Professor? Posso? Obrigado. Bom, em primeiro lugar, parabenizar ao Danilo, ao Sérgio, porque as colocações que foram feitas realmente são provocativas, né? Eu entendo que a metáfora do labirinto que o Danilo utiliza, ela é extremamente rica e ilustra muito bem um fenômeno no qual nós estamos inseridos desde as nossas origens latino-americanas, né? E eu queria avançar um pouquinho com a metáfora. Eu vou voltar ao Teseu, vou voltar a Ariadne, para terminar com Teseu. Né? Terminar no sentido de concluir o que eu quero observar. Dois pontos de partida que essas provocações, elas realmente impactaram para mim. O primeiro deles é entendermos e assumirmos, desde Teseu, desde o mito, aquele, né? Não esse outro que anda por aí se dizendo mito. Desde aquele mito que, daquele labirinto, assim como de todos os outros, sozinhos nós não vamos sair. Sozinhos não. Né? Isso é importante trazermos à tona. E uma outra dimensão que eu também quero destacar como fundamento das reflexões é que a América Latina, como continente humano, né, que se constitui a partir de uma conquista, de uma invasão, de assassinato, de violência e de imposição, se nós tivéssemos que caracterizá-la em termos de autonomia, nós olharíamos para o oposto, né? Aqui, a heteronomia, ou seja, nós fomos nos constituindo a partir de imposição de uma vontade alheia. Muito bem. Quando eu parto dessas premissas e eu olho para o labirinto, eu penso o seguinte, Danilo, Sérgio, Geraldo e demais, nós não estaríamos todos inseridos em um enorme labirinto? E essa inserção nesse enorme labirinto, ela não seria espontânea? Quer dizer, nós nos auto-jogamos neste labirinto e aceitamos a sua prisão? Nós não somos subjugados espontaneamente por ele? Por que eu digo isso? Porque nós ficamos falando em saídas, né, em luzes, como o Sérgio muito bem trouxe, mas como é que a gente pode pensar isso em termos de uma autêntica vontade de sair do labirinto? É isso que eu fico pensando. Nós queremos sair desse labirinto? Quando a gente fala de uma cidadania, né, mundial, ou em outros termos, global, etc. e tal, Danilo, Sérgio, Geraldo e colegas, como é que a gente pode fazer, essa é a minha preocupação, eu vou compartilhar aqui, como é que nós podemos fazer para pensarmos e fazermos um processo educativo, né, pedagógico, a partir de valores latino-americanos, quer dizer, de um pensamento autêntico, autônomo, relativamente autônomo, porque é aberto, mas autêntico, né? Considerando uma história de subjugação, uma história hegemonicamente forjada a partir da heteronomia. Ou seja, estamos falando aqui numa necessidade de inverter a nossa própria história. Olha o tamanho desse desafio, né? E como é que a gente pode fazer para que esse Teseu contemporâneo, ele, que sozinho não sai do labirinto, como é que a gente pode fazer para, primeiro, que ele aprenda a tecer o seu fio de Ariadne? Porque não tem Ariadne com novelo para entregar para ele, nem para um de nós, né? Ele tem que aprender a tecer esse fio. Então, aqui está uma tarefa da educação, da pedagogia contemporânea, da resistência, né?
E a outra, que talvez seja mais difícil ainda, é convencer o Teseu, uma vez que ele aprenda a tecer, é convencer Teseu que ele pode, deve, então ele tem que querer sair do labirinto. Não estaria aí uma aporia, quer dizer, um labirinto realmente invencível? Porque o desafio para nós é enorme, né? Enfim, obrigado, era isso. Ouvimos mais alguém? Eu acho que enquanto o pessoal, de repente, vai pensando em outras questões, se de repente o senhor ou o professor Sérgio quiser responder, o professor Geraldo, fiquem à vontade. Eu quero fazer um comentário aqui. Não, porque o Sandro levanta uma questão muito interessante aqui. Eu tenho uma dimensão do labirinto que eu acho que eu, de fato, não exploro aqui, que é o labirinto como lugar de fato, de existir também. Eu não sei se vai existir um dia uma vida fora do labirinto. Eu não sei, quer dizer, eu acho que é um tipo a caverna de Platão, aqui sei eu o quê, né? Quer dizer, existe realmente uma vida onde tu vê tudo clara, distintamente, né? E vive. Comênios teve a saída do Comênios, sabe qual foi? O labirinto do mundo e o paraíso do coração. Quer dizer, ele como uma visão pietista, ele se volta para dentro, diz, olha, o mundo é esse aqui e a salvação está realmente na piedade. Né? Esta, dentro de uma visão do protestantismo que ele tinha, era a saída. Mas o labirinto, o mundo continuava o labirinto. Entende? E tem a outra dimensão do labirinto, talvez o que a gente pode ver aqui, não estou pegando Comênios aqui, essa ideia do paraíso do coração, mas que se tem também muito labirinto como lugar de meditação, como lugar de criação, de busca. Eu acho que também tem essa dimensão do labirinto que a gente podia explorar um pouco mais, né? Porque eu não sei se um dia nós vamos, como sociedade, sair desse labirinto. Tu sai de um e entra no outro. Então, mas eu acho, e aí eu também, a ideia que eu coloquei lá de transcender, a gente tem também a capacidade de transcender, quer dizer, de olhar esse labirinto de fora. Eu acho que essa é uma capacidade que a gente pode e deve desenvolver. Usar o labirinto como lugar de meditação, de criação, e ao mesmo tempo de transcender. Talvez mesmo sem esperar que um dia realmente tu vai estar num mundo que não tem mais labirinto. Não sei, né? Eu não tenho lá tanta esperança disso, né? Mas pelo menos que a gente veja, que a gente consiga viver melhor, com dignidade, dentro desse labirinto. Danilo, será que a metáfora, a pergunta, um outro mundo é possível, ela não se constituiria em um outro labirinto é possível? Pode ser? Pode ser? Professores, nós temos algumas manifestações pelo chat acontecendo. O Kio dos Santos coloca, Prof. Danilo sempre trazendo uma voz de esperança para Nuestra América. A Daiane Ramos Borges coloca, caminhante não é caminho, se há esse caminho é andar. A Melina também coloca uma contribuição dizendo que, ultimamente, parece que estamos mais no tal panótipo de Michel Foucault
e não num labirinto com saída, mas como educadores e pesquisadores precisamos acreditar que há saída, é o nosso propósito. A Daiane Ramos Borges ainda complementa, colocando na área da corporeidade, falamos sobre o conceito de errância, como a possibilidade de perambular por caminhos labirínticos, pisando por vezes com certezas e por vezes sem certeza alguma. Penso que a potência está no caminhar, no perambular e na descoberta e construção de sentidos possíveis enquanto se caminha. A professora Cristina também coloca um comentário. Na verdade, caminhante não é caminho, se há esse caminho é o andar, é do poeta Antônio Machado pra gente, ó. E, enfim, a Daiane agradece a correção ali pra gente. Se alguém tiver também mais alguma questão, acho que é um momento. Bem-vindo. O Ivânio está com a mão levantada, Ivânio? Por favor. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Saudade. Primeira coisa, saudade. Saudade até de quem eu não conheço, eu estou já nesse tempo de pandemia. Isso é uma saudade diferente, nova, né? Uma saudade pandêmica. Queridos, queridas, muito obrigado por hoje. Um diálogo lindo, o professor Danilo e o professor Sérgio Haddad, né? Só podia ser isso que ia acontecer mesmo, deixar nós com os parafusos tudo vermelho, né? De tanto apertar e afrouxar. E eu gostei muito da simbologia do labirinto, eu gosto muito de metáforas, eu acho que isso ajuda, e a educação popular se especializou em figuras de linguagem, em metáforas, em dinâmicas diferentes da dinâmica expositiva da educação bancária. É uma grande ferramenta pedagógica, né? Você trazer simbologias, não é à toa que a gente está sempre lembrando as nossas mandalas, os nossos círculos, as nossas cirandas, né? E, professor Danilo, aceitando sua provocação e pensando junto com Paulo Freire aqui, eu me lembrei das danças de ciranda, e eu penso sempre labirinto, eu não sei por que eu penso labirinto sempre circular na minha cabeça, me vem uma ideia de não precisa ser, né? Mas para mim o labirinto é sempre circular. E aí um contraponto do labirinto circular, para mim, é a ciranda. E ciranda a gente dança de mão dada, né? E eu acho que o novo fio de Ariadne nosso é dar as mãos. Porque assim a gente consegue andar juntos, seguir o mesmo caminho, percorrer o mesmo trajeto coletivamente. E essa, para mim, e também dialogando com o professor Sandro, essa para mim é a saída difícil, hercúlea, diante dessa utopia triste que a gente tem, que é esse labirinto, né? Que é a problemática da vida, né? Agora ainda mais problemática. E só para dizer, vocês já sabem que o problema não é uma coisa que cai do céu, é uma coisa construída socialmente. O professor Sérgio fez questão de lembrar isso, né? Os problemas dos nossos labirintos não são um acaso do destino, uma fatalidade histórica, é algo pensado, construído para ser um labirinto. O labirinto não cai do céu, do nada, né? E aí, lembrando disso, eu gosto de lembrar da figura da Ariadne, porque ela fez os novelos por amor. Ela não estava de passagem por ali, daqui a pouco viu o Teseu, e aí, já que tu vai entrar, segura esse fio aqui, e daí tu vai conseguir voltar. Não, ela pensou essa solução por amor. E então, na nossa ciranda, ao darmos as mãos, nós materializamos um compromisso de amor, de vivermos juntos, pensarmos juntos, andarmos juntos, dançarmos juntos, mas, acima de tudo, um dia, talvez, quem sabe, sair do labirinto juntos. E essa capacidade de amar que nós temos, revolucionária, é uma esperança que eu tenho nutrido em mim, como uma das grandes características revolucionárias das lideranças do nosso tempo. Né? Em plena doença, em plena pandemia, ter capacidade de dizer o que vai nos libertar é o amor. Mas não é um amor romântico. É um amor político, revolucionário, concreto, que assume um compromisso com toda aquela lista que o professor Danilo acabou de fazer, dos negros, dos povos nativos, das mulheres. E a liberdade, já escreveram nas ruas, é uma mulher negra. O amor é o amor de uma mulher negra. A liderança do nosso futuro é uma mulher.
né? Não é porque dia 8 foi anteontem que a gente está lembrando isso, é porque é a verdade. Nós, homens, estamos ultrapassados, falidos, quebrados. Nós fizemos o mundo como é hoje e está muito ruim o que a gente fez na história. Está mais do que na hora das mulheres, das novas Ariadnes, construírem e compartilharem seus novelos que vão nos levar para fora desse labirinto um dia, né? Essa é uma imagem utópica, mas ela é uma imagem possível. Por mais difícil que possa parecer, mas ela é possível. Queria compartilhar as figuras que vocês me trouxeram aqui hoje, me faz pensar assim, né? A libertação é um projeto coletivo. Sair do labirinto não é uma tarefa pessoal, individual, é uma tarefa coletiva. Obrigada, Ivânia, obrigada pelas excelentes contribuições também. Me senti cutucada, né, em relação a essa roda, que eu anseio também, que possamos sair e dançar, né, continuando tua linha de pensamento, se for para sair, que possamos sair em roda. Já, se há um meio, né, enfim. Ainda estamos com um tempinho, se alguém tiver mais alguma colocação, será muito bem-vindo ou bem-vinda. O Kildo Santos levantou a mão, por favor, Kildo. Olá, pessoal, boa noite. Professor Danilo, professor Sérgio, boa noite. Primeiro, agradecer a contribuição que vocês nos deram esta noite e realmente que nos traz, né, um fio de esperança, né, para a nossa América Latina, sobretudo, professor Danilo, com essa viagem pelo labirinto, né, que o senhor fez, passando pela nossa literatura, pelas nossas ciências sociais, isso com certeza nos traz muita força, né? E também aqui eu quero agradecer o convite, né, que o senhor nos fez. Estamos aqui, tem alguns colegas também lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? A professora Alda estava, o professor Uyama também está aqui, e obrigado por estar possibilitando compartilhar esse espaço dentro desse labirinto, né, que nós estamos vivendo nesse momento. E também agradecer a reflexão do professor Sandro, que realmente me fez pensar aqui. Hoje pela manhã, né, lá no nosso programa de pós-graduação, estávamos discutindo essa temática da pedagogia latino-americana, né, e relembrávamos que talvez um momento na história da América Latina que houve possibilidade, professor Sandro, de dicas de sair desse labirinto foi na experiência do Peru, né? Sobretudo pensada e coordenada pelo o filósofo Salazar Bonde, né? Onde teve participação de Paulo Freire na reforma educativa e também participação de Darcy Ribeiro. Salazar Bonde morreu em 73 e ele morreu convicto que estava saindo do labirinto por meio dessa revolução peruana, no sentido de estar trabalhando e de estar desenvolvendo reformas numa perspectiva revolucionária em várias frentes, né? Numa reforma educativa, numa reforma econômica, numa reforma agrária que foi implantada no Peru naquele período e que realmente possibilitou uma geração sonhar, né, com a saída desse labirinto latino-americano, né? Mas, infelizmente, por motivo de forças maiores, o labirinto não foi rompido, né? Mas para dizer que realmente eu penso que no contexto da nossa literatura, das nossas ciências sociais, da nossa pedagogia latino-americana, essa esperança deve ser mantida e o caminho para sair
do labirinto deve ser buscado, né, dentro do próprio labirinto da América Latina. Eu acho que, como o professor Danilo trouxe, Simão Rodrigues, né, não há outro caminho a não ser inventar essa saída para um outro lugar, né? Não sei se um outro labirinto, como o professor Sandro disse, mas um outro lugar, né? Não vou nem dizer numa terra que jorra leite e mel, mas um outro lugar, diferente desse labirinto que nós estamos enfrentando nesse momento. Mas dizer que realmente esse espaço ele nos traz muita esperança para a nossa frente educacional, sobretudo nesse movimento coletivo, né, que a educação popular nos possibilita e nos indica esse caminho que tem que ser seguido, né? Então, professor, muito obrigado, professor Sérgio, pela essa aula que nos fortaleceu e nos fortalece bastante. Eu vou aproveitar e dizer uma palavra aqui. O Quildo, eu fui banca dele na Federal de Minas, e o Quildo, entre nós aqui, possivelmente é o que tem mais material sobre Mariátegui. É uma referência sobre Mariátegui. Então, se ele passou um tempo no Peru coletando material, então um grande parceiro para os nossos estudos aqui. Então, vou dizer isso aqui. Então, se alguém quiser material de Mariátegui, pede para o Quildo que ele vai ter. Professor, com certeza. Estou à disposição para estar contribuindo nesse processo de saída do labirinto. Mariátegui, com certeza, também nos ajudou muito a buscar esses caminhos. Com certeza, estou à disposição. Obrigado. Vou deixar o contato aqui no chat, tá, pessoal? Obrigada, Quildo. Por favor, coloque o seu contato lá, que alguns fios já foram lançados, né, a partir da tua fala. Que bom. De repente, mais alguma fala? Acho que era isso. Deixo em aberto se de repente algum professor gostaria de manifestar mais alguma coisa, senão a gente encerraria. Tá bom. Então, agradecemos a participação de todos, de todas, de modo especial aos integrantes da mesa, e para o encerramento, gostaríamos de prestar uma singela homenagem ao professor Sérgio Haddad. Para isso, convidamos a Janaína Dorigo Santos, discente do programa, para introduzir este momento. A minha introdução, então, vai ser breve, né? Lembra um pouquinho, o professor Danilo comentou que estamos como quadrinhos na tela, né? E a gente aprendeu, né, nesse último ano, né? O professor Sérgio acompanhou, todos os professores acompanharam, e aprendemos juntos, né? A ser mais afetivos, a sermos mais presentes uns na vida dos outros, aqui enquanto mestrandos, enquanto doutorandos, enquanto queridos professores que nos acolheram também. E como quadrinhos na tela, né, a gente aprendeu a existir e a se afetar pelas aulas, pelos encontros, e o professor Sérgio fez parte, né, desse movimento, né, nosso, nesses momentos pandêmicos, né. E o professor Sérgio, ele nos privilegiou de caminhar junto com nós e de construir junto com nós, cada um a sua jornada, cada um o seu caminho, pelo mestrado, pelo doutorado, e acho que fez muito, encantou muito todos nós, e acredito que vai
nos encanta muito. E para isso, né, a gente não queria cantar, a gente queria tentar encantar de uma forma singela, de uma forma afetiva, recitando algumas palavras de uma música que fala sobre a caminhada, né? Então, eu vou deixar para os colegas começarem. Há muito tempo que eu saí de casa. Há muito tempo que eu caí na estrada. Há muito tempo que eu estou na vida. Foi assim que eu quis. E assim eu estou feliz. Principalmente por poder voltar a todos os lugares onde já cheguei. Pois lá deixei um prato de comida, um abraço amigo, um canto para dormir e sonhar. E aprendi que se depende sempre de tanta, muita, diferente gente. Toda pessoa sempre há as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. É tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar. É tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas das mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida, nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. E é tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. Desculpa, fechei o microfone. É tão bonito quando a gente vê a vida, nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. E aprendi que se depende sempre de tanta, muita, diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. E é tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar. É tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida, nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. É tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. Tá sem som, Geraldo. E é tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. O coração. O coração. Obrigado, gente. Que demais. Que legal, que legal. A Parabéns. gente queria finalizar com essa imagem que Jana, tu fechou o microfone. Essa imagem, então, como a Jana estava iniciando a fala, foi feita pela Lucila, a nossa colega, e ela deixou uma citação dela mesma, né? Que ela diz assim: na educação, um aluno, ao oferecer um desenho ao seu professor, está expressando, por meio desse gesto, amorosidade. Assim, constrói-se a beleza das relações, tecidas no ensinar, aprender. Obrigada, professor. Gente, eu
Ainda bem que eu estou com o coração novo aqui, porque senão ia ser difícil. Muito obrigado. Foi muito bonito. Jana, Adriana, o pessoal Juliano, o pessoal, minha última turma, que teve que me aguentar ainda numa última aula, quase sem voz, né? Quase que uma despedida, assim, de maneira de esperança, né? Agradeço muito, porque passei 5 anos muito agradáveis na companhia de vocês. Os alunos, aprendi muito. Eu, que sou um urbano de São Paulo, conhecer uma outra região, conhecer uma outra cultura, uma outra forma de ver a vida. Quem foi meu aluno sabe que eu quase sempre começava as aulas perguntando quem tinha alguém no campo, se pai, mãe, vó, né, que é uma realidade tão distinta, né, que em São Paulo, se perguntar se alguém tem, a pessoa responde, eu tenho uma casa na praia, né, mas não que tem origem rural, né, de pequeno produtor, ou os vinhos, a boa comida, o galeto, a amizade de cada um de vocês, né, e o passeio pelas montanhas, não da Mantiqueira, né, mas da Serra Gaúcha, tudo isso vai ficar na minha memória de uma forma muito especial. Agradeço muito, de verdade, do fundo do coração, um coração que está batendo forte e que ainda vai enfrentar mais uns 70 e tantos anos por aí. Beijo para vocês. Eu espero vê-los quando eu for aí a Caxias e que a gente pudesse tocar, se abraçar, e que é uma das coisas que eu gosto de fazer. Muito obrigado. Professor, recebo o carinho das mensagens dos colegas, dos professores, pelo chat. E o senhor, como disse, eu acho que o professor Geraldo, se eterniza para muitos de nós. Eu não fui sua aluna, mas ouvi tantos e tantos elogios e que me deu vontade, assim, né? Quem sabe, prof, quem sabe num futuro próximo. Obrigada por tudo e reiteramos para o curso do mestrado, do doutorado, o convite para acompanhamento das atividades que terão continuidade amanhã pela noite, no dia 10, com a recepção aos ingressantes do curso do doutorado, e dia 11, na próxima quinta-feira, no turno da noite, com a recepção aos ingressantes do curso do mestrado. Ambas atividades, no turno da noite, poderão ser acessadas através do link disponibilizado por e-mail. Uma boa noite a todos, e eu muito obrigada a cada um e a cada uma. Sérgio, até breve, até breve. Até breve, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente, boa noite. Eu estou indo para a sala de aula na graduação. Um abração aí, gente. Tchau. Tchau. Tchau.